Testemunhando Jesus Cristo até os confins da terra. É o tema da 10ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária. A celebração acontece em todas as dioceses no Brasil, no próximo dia 29 de maio, e marca o início das comemorações rumo aos 180 anos da obra no mundo. E agora eu tenho a alegria de conversar com a irmã Antônia Vânia de Souza, secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária. Boa tarde, irmã Vânia, alegria recebê-la. Boa tarde, Padre Wellington. É uma grande alegria estar novamente com vocês aqui na TV Pai Eterno, né, onde estaremos falando um pouco da nossa obra, né, e dessa jornada que iniciamos agora no dia 1º de maio e irá se concluir no dia 29 com a consagração das nossas crianças e adolescentes. E também está conectada conosco a Lorena Prateado Malacarne. Ela que é uma jovem missionária de 15 anos, lá do estado do Espírito Santo, da cidade de São Mateus. Lorena, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Meu nome, como o padre já falou, é Lorena Preato e eu sou aqui do Espírito Santo e participo da Infância e Adolescência Missionária na paróquia de São Daniel Comboni. Tá certo. Irmã Vânia, fala um pouco para a gente sobre as comemorações dos 180 anos da obra da infância e adolescência missionária que acontece em todo o mundo. Então, Padre Wellington, nós estamos rumo aos 180 anos. Este ano, a obra, no dia 19 de maio, que ela foi fundada em 1843 por Dom Carlos de Forban-Jansson, irá completar 179 anos e a partir dessa jornada estaremos aí caminhando rumo aos 180 anos, que será o ano que vem, em 2023. E é com imensa alegria que nós, assim, unindo, né, a nossa voz de criança e de adolescente, com também o apelo do nosso Papa Francisco, né, de testemunhar Jesus Cristo até os confins da terra. E, ao longo de todo este ano, a obra da Infância e Adolescência Missionária inspirada, né, por este tema dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós fazemos aí o nosso caminho rumo a essa comemoração dos 180 anos da obra, que acontecerá no 19 de maio de 2023. Perfeito. E quando a gente está observando essa realidade bonita da festa, né, a gente consegue observar também os frutos de todo esse trabalho missionário, e dentre esses frutos está a Lorena, né? Lorena, desde quando você está na infância e adolescência missionária e como é para você ser uma adolescente missionária? Então, eu costumo dizer que eu estou na obra desde que eu nasci, porque aqui no meu estado, quem fundou a Infância e Adolescência Missionária foi o meu pai. Então, tanto meu pai quanto minha mãe sempre trabalharam muito duro para que a infância e adolescência missionária aqui no nosso estado fosse difundida. E dele, aqui eu estou. Como criança e adolescência como uma adolescente da Infância e Adolescência Missionária, eu sou muito feliz, porque a Infância e Adolescência Missionária me sensibilizou sobre as questões do mundo, me sensibilizou sobre as crianças e os adolescentes que passam fome, que passam sede, que estão por todas as partes do mundo. Não é só olhar para mim, para a minha realidade, mas é olhar para todo mundo. E como criança e adolescente, eu me sinto muito realizada por participar dessa obra, por testemunhar Jesus. Eu aprendi que nós devemos ser caridosos, nós devemos ser solidários, nós devemos também fazer o nosso próprio sacrifício e, mesmo sendo crianças ou adolescentes, nós também podemos ser protagonistas da missão, nós podemos evangelizar Jesus e não ter medo disso, mas ir fundo nessa missão. Que beleza. Irmã Vânia, a senhora fica orgulhosa, né, de ver testemunhos como este aqui, né? Demais. Então, assim, Padre Wellington, isso aí é mais uma prova de que a obra, ela tem
como esse objetivo infundir o caráter missionário universal nas crianças e adolescentes. Então, com certeza, enche o coração da gente de tanta alegria de ver que as crianças e os adolescentes que são protagonistas da missão, no seu local, no ambiente onde eles estão, eles são capazes de testemunhar, de evangelizar. E nós temos aí como lema de vida, né? Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças e adolescentes. E além fronteiras. Não tem uma fronteira, né? Então, as crianças e adolescentes da obra, cada ano, eles fazem um itinerário, digamos assim, né, ao longo de temas que eles vão, ao longo de todo o ano, estudando, meditando, contemplando, discernindo e celebrando. E, ao celebrar, eles assumem um compromisso de ajudar as crianças não somente aí da sua realidade local, mas também além fronteiras. E cada ano, a obra... Eles têm, né, o fruto do sacrifício das crianças e adolescentes é enviado para um continente. Este ano, o dinheirinho, né, a ajuda material que foi fruto do sacrifício das nossas crianças e dos adolescentes do Brasil e do mundo inteiro, vai para o continente da Oceania. Então, as crianças, quando elas tomam consciência de que podem e são capazes de testemunhar Jesus Cristo na sua realidade, aonde eles estão, eles acabam fazendo do seu dia a dia, assumindo, né, esse compromisso de guardar essa moedinha, esse sacrifício para ajudar outra criança que necessita muito mais do que ela própria. Então, é esse sair de si para olhar a realidade do outro. A igreja samaritana que o Papa Francisco tanto pede. E nós vemos assim muito vivo isso nas nossas crianças e adolescentes da obra, que são sensíveis à realidade tanto local quanto também além fronteiras. E nesses encontros que eles fazem, participam, eles veem também a realidade do mundo inteiro, não somente aqui do Brasil. Lorena, São Mateus é sede de uma diocese aí no Espírito Santo, né? Sim. Eu queria perguntar para você, quais as experiências de trabalho vocês já fizeram aí na cidade ou até mesmo na diocese e das quais vocês participaram enquanto adolescentes missionários? Sim. Neste período de pandemia, a gente tem tido mais reuniões online, como vai ter agora um encontro com a irmã amanhã mesmo, às 2h. Mas antes mesmo, foi, acredito, em 2020 ainda, tivemos um encontro com o bispo, no qual as crianças de toda a diocese vieram para a catedral e fizeram perguntas para o bispo, e a gente fez uma roda de conversa com ele, fizemos a missa, mas antes mesmo, nós fazemos os encontros, os grandes encontros, com as crianças e adolescentes, que a gente tem formação e depois fazemos as missões nas casas, mas também nós levamos a palavra de Deus nas ruas mesmo. Já tivemos o abraço grátis, que antes da pandemia nós já passamos pelas casas dando uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Nós também já fomos à Casa Lar, como a gente costuma chamar aqui, e também a casas de idosos, visitando. E todos esses trabalhos de missão, de solidariedade, de ajuda material, nós sempre que podemos fazemos também. Perfeito. Irmã Vânia, como é feito o acompanhamento com as crianças e adolescentes, né, da infância e adolescência missionária? Existem monitores? Como são capacitados aqueles que acompanham esses trabalhos, essas atividades? Então, nós temos os adultos, né? Sempre, claro, nós temos a obra. Quem são os protagonistas são as crianças e adolescentes, e esse é um grande sonho nosso, né? Diferentemente de uma catequese, que nós temos o catequista, né? O adulto que conduz os encontros. Nós temos o adulto, né? O assessor, é chamado de assessor, né? Não monitor, é assessor. Ele
ele faz uma formação, né, ele passa por uma formação chamada EFAIAN, que é o encontro de formação para assessores, né? Para a formação de assessores, de novos assessores. Ou seja, eles ajudam as crianças e os adolescentes a prepararem o encontro, porque em cada grupo tem um coordenador ou uma coordenadora que é uma criança ou uma adolescente que vai conduzir o encontro. Mas o adulto está ali para preparar junto com essa criança, com esse adolescente. Claro, todo o encontro, quem escolhe o tema são as próprias crianças, os próprios adolescentes, eles que escolhem aí o tema e acabam acontecendo. O adulto é apenas para cuidar, né, e ajudar a conduzir o encontro, mas quem faz o encontro são as próprias crianças e os adolescentes. E também para ter uma pessoa maior, né, responsável pelo grupo. Perfeito. Lorena, você também tem a oportunidade de convidar outras crianças para fazer parte da mesma experiência que você fez na IAM, né, na Infância e Adolescência Missionária. Como você tem sentido, por exemplo, a resposta, né, desses colegas, desses amigos, para também fazer essas experiências? Vocês chegam a partilhar sobre essas ações que são realizadas? Como é que é feito isso? Então, durante o período de pandemia foi muito mais difícil. Confesso que nós tivemos muito mais dificuldade em convidar crianças e adolescentes, mas este ano, não só aqui na minha paróquia, mas também em outras paróquias, eu tenho a alegria de dizer que nós tivemos uma resposta muito positiva, porque crianças estão sendo formados mais grupos com crianças e adolescentes. E sim, a gente tem essa experiência de compartilhar entre nós todas essas experiências missionárias que nós já fizemos, porque a gente fica lembrando assim, nossa, que legal foi aquele encontro, podíamos fazer de novo, e isso dá um clima de animação, porque a gente espera ter novamente esses encontros, esperamos encontrar com outras crianças e adolescentes de outras paróquias, de outras dioceses, para assim reunirmos todas as nossas experiências missionárias e frutificá-las, para que também nós possamos pegar um exemplo de cá, e fazermos também a nossa experiência e o nosso momento missionário. Perfeito. Irmã Vânia, existe uma média de idade e também vocês que acompanham, no caso da secretaria e da obra, vocês sabem aonde a infância e adolescência missionária é mais forte aqui no Brasil, no sentido das regiões, né? Dos nossos estados, dos regionais, não sei como vocês subdividem esse acompanhamento, mas existe uma média de idade para dizer é mais forte nessa idade e mais forte nessa região? Sim, nós ainda estamos fazendo todo esse apanhado, né, com todas as regiões e estados, mas assim, é bem, como diz, visível que a infância e adolescência missionária na região norte e nordeste, ela tem assim um peso maior, ou seja, tem muitos mais grupos nessas regiões norte, nordeste, ali um pouco também aqui na região sudeste, né? Então, essas regiões a gente percebe que a infância e adolescência missionária, ela tem, como diz assim, é muito maior acolhida, né? E, é claro, na região leste, centro-oeste também temos, né? A Espírito Santo faz parte da região leste ali, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, também tem um grupo muito forte. E a faixa etária de idade, é claro, a gente fala, não tem assim uma faixa etária de idade para as crianças. Nós acolhemos criança a partir de 3 anos. Mas o normal do grupo geralmente vai nessa faixa etária aí de 3, 4, 5 anos até ali os 12, 13 anos, porque daí chega na adolescência, né? Normal. Os adolescentes, eles acabam se identificando mais com grupos de jovens.
e alguns grupos até se tornam a JM, que é a Juventude Missionária. E nós estamos fazendo aí esse caminho para que as crianças continuem, né, na obra, para serem futuros assessores também, né, aqueles que cuidam das crianças e ajudam nos encontros, né? Então, assim, é mais forte nessa faixa etária de idade ali, dos 5, vamos dizer, né, dos 5 aos 12 anos ali, é a faixa etária que temos maior número de crianças, né? E assim, não temos um número ainda, né, fechado aqui do Brasil, mas em torno ali de 6.000 crianças nós temos aí na obra, né? Então, Lorena, eu pergunto para você, como está sendo se preparar para essa Jornada Nacional, né? A 10ª edição da Jornada Nacional desse ano. Você vai participar? Como você está na expectativa desse momento? Com certeza é de muita alegria. Nós também trabalhamos muito, mas esse trabalho sempre será recompensado pela nossa alegria, pela a alegria das crianças e adolescentes. Então nós temos que trabalhar duro para que a experiência da nossa missão seja vivificada em toda a nossa comunidade, né? E a gente costuma dizer também que a jornada é a preparação para a consagração. Então, é um momento de muita alegria, porque a consagração é como se fosse um dos pontos máximos. Um grupo que já tem 1 ano, pelo menos, de infância e adolescência missionária, pode se consagrar. Como o meu grupo aqui é novo, ele não vai se consagrar, só vai se consagrar o ano que vem. Mas também não deixamos de fazer a jornada e de prepará-la. Então, todo esse momento é muito alegre e feliz e compartilhado com todas as crianças e adolescentes do Brasil, porque nós temos as atividades interativas que são colocadas a cada dia do mês, e as crianças e adolescentes podem estar postando nas suas redes sociais ou na dos pais, para que a gente possa, assim, também ver os trabalhos das crianças e adolescentes de outras regiões, de outros estados, e isso enche o nosso coração de alegria e demonstra que a missão, a obra não está só aqui, mas está em todo o Brasil. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta para a irmã Vânia sobre a inspiração para o tema da 10ª Jornada Nacional que acontece esse ano. É daqui a pouco, na volta do intervalo. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta aqui com o Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência. Você que tem ligado para nós através da nossa central 62-3506-9800, dizendo o seu sim, nos ajudando a evangelizar. Nosso muito obrigado a você. Muito obrigado a você pela participação na família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. E a nossa roda de conversa, hoje falando sobre a 10ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária. Conectadas comigo estão a irmã Antônia Vânia de Souza, secretária nacional de Infância e Adolescência Missionária, e a jovem Lorena Preato, que está lá em São Mateus, no Espírito Santo. Irmã Vânia, eu tinha deixado uma pergunta no ar, antes de irmos para o intervalo, que foi justamente sobre a inspiração
para o tema deste ano. A senhora começou a dizer alguma coisa, acho que no início da entrevista, mas eu queria que a senhora pudesse abordar e explicar um pouco para nós, tanto da inspiração quanto do tema, né? Qual o objetivo de um tema como esse, tão provocativo para as crianças e os adolescentes? Então, a nossa inspiração veio da mensagem do Papa Francisco, né? Neste ano jubilar missionário, nós, como igreja em estado permanente de missão, procuramos também estar em unidade, né, com todos os jubileus que iremos celebrar aqui no Brasil, né? Os 400 anos do dicastério para a evangelização, os 200 anos da propagação da fé, que foi agora no dia 3 de maio, e também 150 anos do Beato Paulo Mana, né, do nascimento do Paulo Mana, e 100 anos de caráter pontifício. E, é claro, temos outras celebrações aí, direcionada apenas para o Brasil, né? Mas, assim, como obra pontifícia, nós celebramos esses jubileus e tomamos aí como inspiração a mensagem do Papa, que pegou do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. A obra da Infância e Adolescência Missionária, desde 2020, ela vem trabalhando essa questão do testemunho dentro da obra, né, até este ano. Então, inspirado nessa mensagem do Papa, que nos impulsiona a sermos testemunhas de Jesus Cristo, assim como nós temos aí, também nós trazemos dentro da obra esse tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E tornar Jesus Cristo conhecido e amado nada mais é do que ser essa testemunha dele, presente, real, na realidade onde nós estamos inseridos. Então, a obra da Infância e Adolescência Missionária buscou buscou na mensagem do Papa essa força para a obra, porque as crianças e os adolescentes também são essas testemunhas de Jesus, né? Quando ele diz, deixai vir a mim as crianças, ele confia no protagonismo da criança. Ele não pede para trazer as crianças, né? Jesus. Então ele diz, deixai vir a mim. Então elas são capazes de ir ao encontro de Jesus e também de anunciar esse Jesus. E nós, como acreditamos na força da criança e do adolescente, colocamos aí como esse tema, que também foi escolhido juntamente com crianças e adolescentes, a Lorena, a Laura, estavam fazendo parte da equipe, a Laura é de Minas Gerais, né? Estava na equipe preparando a jornada, porque a jornada não foi preparada somente por nós aqui da secretaria, mas é um grupo de pessoas, né, que preparou toda essa jornada. Nós pegamos aí a mensagem do Papa, né, desse ano jubilar missionário, onde ele quer trazer presente na igreja que o Espírito Santo é o protagonista da missão e que nós somos colaboradores desta missão, né? Então, nós, como os discípulos de Jesus, que testemunharam até os confins da terra, nós também, crianças e adolescentes da obra, também somos esses discípulos missionários a testemunhar Jesus Cristo até os confins da terra. Olha só, que importante e que bonito isso, né? Eu quero chamar a atenção aqui. Lorena, você, como disse no início, Desde quando você nasceu, você está nessa obra missionária. Eu achei muito bonito isso, mas quando você tomou consciência do que era a missão e de que você também era chamada a ser missionária? E eu pergunto isso por quê? Porque você é muito jovem, muito nova, né? Se bem que hoje os jovens, eles estão muito à frente do que os jovens e as crianças do meu tempo, né? E do tempo da irmã Vânia. Mas eu pergunto, quando você entendeu o que era a missão e que você era chamada para essa missão? Eu acredito que foi por volta dos meus 6 ou 7 anos que eu realmente reconheci
o tamanho e a grandeza e a importância da infância e adolescência missionária para todas as crianças e adolescentes do mundo inteiro. A infância e adolescência missionária não é um caminho fechado, é um caminho aberto, porque ela forma crianças e adolescentes para uma vida inteira de missão. Temos hoje crianças e adolescentes que já estão como padres, que já continuaram sua missão como jovens, que já continuaram sua missão na igreja. Então, a infância e adolescência missionária trabalha no processo de formação das pessoas. E então, desde esses meus 6, 7 anos, eu realmente reconheci essa importância de evangelizar, de contribuir e de fazer o meu sacrifício. Tá certo. Irmã Vânia, a senhora também deve ter contato com outros testemunhos de outras crianças. Eu pergunto do ponto de vista pessoal, né? Como é para a senhora trabalhar com essa esperança? Porque eu acredito que a criança, ela junto com o adolescente, com o jovem, traz muito de esperança para o futuro de nosso trabalho, de nossa missão. Fala para a gente como é que é para a senhora trabalhar com eles. Então, Padre Wellington, quem me conhece sabe muito bem. Eu sou uma apaixonada pelas crianças e adolescentes e assim, eu tenho um encantamento muito grande por elas. Porque assim, eu acredito muito na força e principalmente nessa vivência, porque a criança e o adolescente, ele não vive de disfarce, ele vive a sua realidade, né? Nós adultos temos a capacidade de simular, a criança não. A criança, ela é vida. Eu digo que criança é vivência. Então, quem me conhece sabe muito bem. Eu sempre fui muito apaixonada pelas crianças e adolescentes e quando eu estou com elas, eu me torno uma delas. Então, assim, isso, para mim, é apaixonante trabalhar com as crianças e adolescentes. E quando eu fui convidada a estar na Secretaria da Infância e Adolescência Missionária, eu falei, meu Deus, e agora? São as crianças e adolescentes do Brasil, não é as crianças e adolescentes de uma escola que eu conduzia. Agora é do Brasil. Então, vamos lá. Eles são os protagonistas da obra e eu acredito muito na força da criança, no que ela faz, porque criança é o ser mais verdadeiro que existe na Terra e tudo que eles fazem é amor, se transborda no amor, né? E como nós, quanto obra, temos aí como um dos objetivos infundir esse caráter da missão na criança e no adolescente, é fazer com que elas sintam parte, né, desse mundo e que elas também podem contribuir com outras crianças no mundo inteiro que sofrem, porque a obra, quando foi pensada por Dom Carlos, ele pensou nas crianças, ele não pensou no adulto. Paulina Jaricó, ela já começou com as jovens ali da empresa onde ela trabalhava, né? Então, assim, com as jovens tecelãs, então, ela começou ali com as operárias. E o Dom Carlos, quando sonhou com esta obra, ele pensou nas crianças. E hoje eu sonho, né, com as crianças. E eu sonho que as crianças, elas podem fazer um movimento muito grande nesta obra, né? Através do testemunho e da sua vida. Então, para mim, trabalhar com as crianças é nada mais do que amor. Perfeito. Isso. E a gente vê que é de coração, porque a senhora se emociona ao falar também Sim. desse bonito trabalho que é desenvolvido, né? É Deus que conduz a história da gente, né? Desde já, muito obrigado. Quero agradecer a Lorena, lá de São Mateus, Espírito Santo. Lorena, forte abraço, perseverança. Deus te abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. E eu queria deixar só um último recado, que nós possamos viver intensamente este mês. Não somente este mês, mas o ano inteiro, a cada dia,
para que Jesus Cristo seja amado e amado por todos e todas. Amém. Irmã Vânia, forte abraço, viu? Muito obrigado. Obrigada, Logo a gente volta a conversar aqui. Tá, ok. Obrigada. Eu quero também agradecer a todas as coordenações aí dos estados, dioceses, que estão fazendo esse movimento aí com as crianças e adolescentes nas suas dioceses, e dizer para cada criança e adolescente, esta obra existe porque você faz parte dela, você está nesta obra. Então, continue sendo essa testemunha de Jesus até os confins da terra e além das fronteiras. Que Deus abençoe a todos vocês, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier possa estar cuidando e intercedendo por cada um de vocês. Grande abraço. Obrigada, Padre Hélio. Eu que agradeço. Um abraço.